Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito, da sociedade e da justiça. Sou Daniel Marques, diretor da B2L, e estamos com essa nova iniciativa de trazer grandes figuras e lideranças do direito que possa nos ensinar e nos mostrar que caminho seguir para o futuro, como viver o presente e como aproveitar a própria história do passado para assim catapultar, já comecei com uma palavra difícil e diferente, né, a própria carreira. Não estou sozinho aqui hoje, né? Antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, aguarde um pouquinho, alguns segundos, que é incrível. A gente trouxe aqui o Lorde do Direito, né? Uma pessoa de profunda experiência, né? Um príncipe da justiça, né? E uma pessoa que admiro e acompanho muito de perto e aprendo muito. Também estamos aqui com a Lívia, diretora de operações da B2L, conosco. Manda um oi pra galera, Lívia. Tudo bem, pessoal? Prazer, fiquem aqui com a gente. O pessoal votou no Instagram para saber quem que estaria aqui com a gente hoje. Vamos ver se o pessoal acertou ou não, tá bom? Vamos ver. E aí, antes de começar também com o nosso entrevistado, gostaria muito de agradecer, pessoal. Estamos fazendo aqui na casa da B-Hub, que é uma associada da B2L, é uma empresa focada no back-office, na parte contábil, financeira, paralegal de empresas, né? Então conheçam a B-Hub, o nosso grande hosting aqui. Muito obrigado, B-Hub, por nos acolhido. Também agradecemos também aos aliados da B2L, mantenedores, entre eles o Machado Melo, dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Também a C&A, uma grande empresa, né, do varejo, né, uma líder na divulgação da questão da diversidade, da inclusão nas suas marcas. E também outros dois associados nossos, a SBC Law, né, um escritório de advocacia que fica aqui em São Paulo, mas atua em todo o Brasil, focado no contencioso, e o Data Juris, que é um software de gestão, né, de processos judiciais. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E agora, eu tenho uma honra, o prazer no primeiro episódio, Lívia, primeiro episódio aqui do podcast da B2L. Poderia ser outra pessoa? Não, tinha que ser ele. Estamos aqui com o Carlos José, mas mais conhecido como Cagé. Seja bem-vindo, Cagé. Poxa, Daniel, olha, muito obrigado, Lívia, também obrigado aqui. É sempre uma delícia encontrar com vocês. Nossas vidas se cruzam desde 2017, quando iniciou a B2L e tudo isso. Então, para mim está sendo uma grande honra, assim, eu falo. Quem tem que agradecer sou eu essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E olha só, Cagé, assim, a gente vai falar de direito, vai falar dos desafios, né? O Cagé, além de sócio do Machado Meia há mais de 30 anos, ele também já foi conselheiro uma vez e agora está pela segunda vez da OAB Federal. Também foi presidente, é conselheiro do CESA, né, que é uma das instituições mais importantes que congrega diversos escritórios, mais de 1.000 escritórios no Brasil inteiro, 1.600, né? Em torno de 1.100 escritórios. Do Brasil inteiro. Mas assim, eu queria conhecer um pouco o Cagé, o itinerário, porque assim, você que é advogado, que está começando sua carreira, né, tá aí começando a faculdade, ou tá terminando, fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Em que me especializo? Que caminho seguir? Né? Faço direito ou não faço direito? Né? Por onde começar? E aí eu queria saber, o Cagé, eu escutei por aí, né, que a primeira opção dele não foi direito. É verdade isso, Cagé? Não, é verdade. Isso, logo que eu acabei o colégio, eu fiz biológicas, sou técnico em patologia clínica, porque Olha eu fiz só. ginásio e colégio no Mackenzie, e o colégio era técnico naquela época. E eu fiz em biológicas e você saía técnico em patologia clínica. E eu cismei que eu ia ser médico, né? Mas aí me deu um estalo um dia. E é muito curioso como é que isso aconteceu. Naquele tempo, se fosse nos dias de hoje, seria a internet que estava sobrecarregada, estava caindo, mas eu estava na fila para entregar o formulário da FUVEST. E ali, na hora que eu estava na fila do formulário da FUVEST, depois de 2 anos de cursinho, eu parei e fiquei pensando, eu falei, poxa, eu odeio química. Não entendo nada de química. Mas queria fazer medicina. Eu queria fazer medicina, eu falei, biologia também eu faço. Achava meio cansativo tudo aquilo. E eu pensando na fila, aí eu tive uma pequena experiência ali enquanto estava no cursinho, fui fazer uns bicos, que é aquele negócio que a gente sempre pensa assim, ter o seu próprio caminho, ter a sua própria grana e tal. E aí eu fiz uns bicos numa agência de publicidade, ali numa produtora, né? E ali fiz alguns trabalhos, alguns jobs lá, e ali eu fiquei pensando, eu falei, poxa, esse direito, mas medicina, por quê, né? E ali A grande pergunta, por quê, né? Por quê? E eu ali andando, aquela fila enorme, e eu fui pensando, eu falei, não gosto de química, não gosto de biologia, não entendo nada. Eu falei, que médico você é? E a fila andando. E eu ali, preenchido tudo, menos as opções.
E aí fui andando, falei, poxa, será que faço administração, economia? Mas eu falei, não, todo mundo em casa já fez, meu pai era economista, meus irmãos são administradores de empresa. E aí eu lembrei do Júlio Ribeiro, publicitário, que era dono da Talent, e falei, poxa, o Júlio Ribeiro formado em Direito. Pô, se ele é formado em Direito e é dono de uma agência de publicidade, se eu enveredar para esse lado vai ser ótimo. Falei, já sei, eu vou fazer Direito que pelo menos me dá cultura geral. Olha e foi aí a minha virada, assim, na hora que eu cheguei no guichê, pá, cruzei, e ali eu fiz, acabei prestando só a USP ali, fui atrevido ainda, né? Mas, e acabou dando certo tudo isso, estou muito feliz na minha carreira, tudo isso. E você, Lívia, você quis fazer Direito desde sempre? Não, eu fiz um semestre de História. Eu cheguei a fazer um semestre. Mas um bom advogado, ele é um bom contador de história também, né? Ah, sim, tem que ser, né? E fiz ensino técnico também, fiz um antigo normal. E aí saiu desse jeito. Saiu desse jeito. Formação dos professores. Eu sou habilitada a dar aula para alunos do educação infantil e primeiro ciclo do fundamental. E fiz um semestre de história também. Não foi minha primeira opção, mas aí depois de alguns... Ela quase se entregou de ginásio, de colégio, mas ela se conteve, você percebeu, né? Ela segurou. Mas ela é jovem, Super. Eu quando era criança, queria ser astronauta, né? Hoje em dia, aí depois de um tempo, as crianças querem ser jogador de futebol. Hoje em dia a criança quer ser youtuber, né? Mas eu sempre queria ser astronauta, e depois eu me lembro que quis muito também fazer medicina, mas muito pela influência da minha mãe, né? Queria ter algum filho médico. Lá em casa somos 5. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos. Mas aí no final eu acabei optando pelo Direito, muito por influência de um tio. Né, um tio que ele é advogado, né, ele atua, e aí eu admiro muito ele, e aí eu falei assim, vou fazer Direito também, e muito com essa pegada assim, pô, eu quero fazer Direito, mas não queria tanto atuar na questão de petição, mas assim, eu queria essa cultura geral da advocacia, né, essa dimensão da justiça, do direito enquanto instrumento de acesso à justiça. E aí foi quando eu entrei. Agente transformador, isso que eu acho mais incrível no direito, né? Uhum. E eu percebo muito isso, eu queria que você falasse um pouquinho de repente. Como é que você vê hoje em dia? Porque parece que hoje em dia o direito se reduziu à técnica. A técnica ela é importante, mas parece que essa dimensão do advogado, realmente como esse agente transformador, como é que você vê isso nas novas gerações? Bom, olha, Daniel, eu acho que essa pergunta tem tudo a ver pelo seguinte, porque muitos jovens me procuram e falam, Cagé, olha, o que você acha? Qual área que eu devo atuar? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? Tudo isso. Eu falo, olha, primeira coisa, esteja aberto para as oportunidades. Uhum. Eu comecei, vou fazer um pouco do paralelo, assim, quando eu comecei no Machado Meyer, eu fui entrevistado há 33 anos, ou um pouquinho mais, né, pelo Antônio Correia Meyer, um dos fundadores do Machado Meyer, e pela Raquel Novaes, que hoje é a head da área nossa tributária no escritório, e fui trabalhar no tributário. Você vê, se eu não tivesse aberto ali naquele momento, não conhecia nada de tributário, se eu não estivesse aberto, falar, não, eu não quero tributário, eu quero o contencioso civil, que seria o tradicional, tudo isso, eu não estaria no Machado Meyer. Acho que hoje eu não estaria no Machado Meyer, porque a janela de oportunidades que abriu foi naquele momento, foi exatamente na área tributária. Uhum. Comecei como estagiário do tributário, descobri que não entendia nada de tributário, né? E acabei... E aí o que era pior, química ou tributário? Exatamente. Não, mas aí eu já estava apaixonado pelo direito, né? E aí eu fui com os estagiários e perguntei, naquela época, hoje o Machado Meyer, nós somos com mais de 1.000 pessoas, eu estava olhando o papel timbrado essa semana, que tinha o nome de todos os sócios, advogados e estagiários. Não éramos 30 pessoas quando eu estava no Machado Meyer. Hoje são mais de 1.000 pessoas lá. E eu lembro que eu fui atrás e perguntei para os estagiários, alguém quer trocar de área aqui? Para fazer, porque eu falei, adorei o Machado Meyer, falei, pô, eu não quero perder essa oportunidade de estar aqui dentro dessa escola, com esse pessoal, tudo isso. E ali tinha um advogado, o Carlos Antunes, que hoje é sócio do Machado Associados, e ele estava no trabalhista e falou, pô, Cajé, eu gostaria de ir para o tributário, é meu sonho. E é um grande tributarista hoje. E ali eu falei para ele, eu troco com você. Na época, o trabalhista era o patinho feio do direito, né? Hoje mudou. Realmente a realidade é outra, né? Porque o direito do trabalho também mudou. E ali as pessoas falavam, Cajé, você vai sair do sonho de todo advogado no final da década de 80, começo da década de 90, ser tributarista.
para ser um advogado trabalhista, eu falei, qual o problema? Eu preciso me dar essas oportunidades. Foi a melhor escolha que eu fiz naquele momento, Daniel. Porque o direito do trabalho, ele me trouxe uma experiência, naquele pouco tempo que eu fiquei, de como, sabe, se desempenhar numa audiência. Acho que a melhor escola que existe para o contencioso e da prática ali, do exercício daquela advocacia tradicional, o trabalhista te traz uma base dessa enorme. E a oralidade, acima de tudo, né? Porque é diferente, a audiência é diferente, ela ocorre de outra maneira. Isso foi muito importante para a minha formação, até mesmo quando eu falo de negociações, que depois eu acabei indo para o societário, fiquei cuidando da parte de privatizações, no escritório, da parte de M&A, tudo isso. E eu vi o quão foi importante eu ter tido aquela experiência da realidade, porque quando você começa a audiência, como é que vai ser a tentativa de conciliação, que é muito comum na justiça do trabalho, e ali você vai aprendendo inclusive as técnicas de negociação, qual o momento de você fazer. Isso foi muito importante para a minha formação. Então o que eu falo? Você não pode deixar as oportunidades passarem por você. Surgiu, pegue. Perfeito. Entendeu? E aí você vai desenvolvendo dentro disso tudo. E você vê que hoje em dia, às vezes, tem essa ansiedade muito grande, né? Da pessoa já querer estar fechada, eu quero fazer isso. Não foi isso, eu não faço mais. Como é que vocês veem hoje em dia essa contratação de estagiários, essa nova geração dentro do escritório? Olha, nós acreditamos muito sempre nas novas gerações. O Machado Meyer sempre teve isso. Porque lá a gente sempre teve como filosofia o seguinte, nós não contratamos um jovem estagiário com uma mão de obra barata. Eu preciso olhar no olho dele e eu acho que é isso que é importante passar, inclusive para aquelas sociedades que estão começando agora, que estão em outra fase. No momento que você está entrevistando um estagiário, você precisa pensar no seguinte, eu estou entrevistando meu futuro sócio. Então, eu acho que essa coisa também da ansiedade do jovem de hoje, eu vejo com muito bons olhos também. Logicamente, a gente precisa aprender a lidar também com isso, com a realidade. A gente precisa aprender a ouvir mais também. A nossa geração precisa aprender a ouvir mais, ajudá-los também, dar mentoria para esses jovens, inclusive é uma preocupação que eu acho que todos nós temos que ter, de dar mentoria para os jovens, para ajudar no desenvolvimento profissional, até para evitar também, Daniel, essa coisa da ansiedade, de como posso fazer. Sim, é importante, sabe, o desafio, mas eu acho que é importante você buscar esse equilíbrio. A gente acabou ano passado a gente foi a Londres, né, e acabou conhecendo todo o ecossistema jurídico, que é bem diferente do ecossistema jurídico brasileiro. E aí você comentou alguma coisa relacionada a um mentor. Né? Lá, como é que funciona o ensino jurídico? Durante 2 ou 3 anos, eles são focados na teoria. E aí depois desses 2 ou 3 anos, eles têm que escolher se eles vão ser barristers, que é trabalhar no tribunal, ou solicitors, que é todo o trabalho que não está relacionado ao tribunal. E eles têm que, ao fazer essa escolha, eles caem para mentores. Isso é somente quando é barrister. Então, durante 2 anos, ele é acompanhado de maneira individual e pessoal, né? E o grande sonho dos alunos é encontrar um mentor de renome, né? Para que possa aprender com ele. Como é que você vê hoje em dia o ensino jurídico brasileiro? Como é que era na sua época, quando você se formou? Mudou muito em relação a hoje em dia? Você acha que deve ser alterado alguma coisa? Quais desafios que você vê que, de repente, não está sendo ensinado na universidade, deveria ensinar? Você vê alguma coisa necessária na mudança do ensino jurídico? Olha, o ensino jurídico, eu acho que ele peca uma coisa até hoje ainda. Muitas vezes nós ficamos muito naquela coisa do contencioso, do direito tradicional, das disputas. A gente aprende a ver os defeitos. Por isso que advogado acaba sendo muitas vezes um crítico de tudo. Eu sou capaz de olhar uma obra de arte lá e criticar uma obra de arte. Porque eu estou acostumado o quê? Eu estou acostumado a olhar, infelizmente, as nossas escolas de direito ainda ensinam você a ver os defeitos, não as qualidades. Os problemas, né? Os problemas, exatamente. Eu pego uma inicial, eu vou ler quais são as falhas naquela inicial para eu poder rebater. Se eu estou fazendo uma inicial, o meu caminho é o inverso. Eu também vou ver quais são as falhas naquele contrato que eu estou discutindo lá para ver. Então isso você acaba se tornando um crítico muito grande. Mas eu acho que o que você precisa fazer, e a Faculdade de Direito precisa fazer, é mudar para dar aquele olhar de construir o direito. De construir, principalmente que infelizmente o nosso judiciário está falido efetivamente, e o volume de processos que nós temos é um verdadeiro absurdo. Então as formas alternativas, mediação, arbitragem, fundamental
fundamental mesmo. Até conversávamos há pouco, né, Daniel? Sim. Das oportunidades ainda até que as empresas Lautec desenvolvem, material, tudo para isso. Isso é o básico, eu acho que é o futuro. Mas uma das coisas que eu falo, as faculdades de Direito deveriam se preocupar mais em dar aulas. Eu, por exemplo, eu tive contabilidade na faculdade. Olha só, sério? Mas foi uma contabilidade muito básica. Eu acho que nós deveríamos ter mais um foco mais em economia, contabilidade, administração efetivamente. Porque o advogado, ele sai do seu curso de direito, ele não sabe como administrar o seu próprio escritório. E nós não podemos pensar que um escritório, uma sociedade de advogados, é uma padaria. Até padaria quebra se não for bem administrada. Com certeza. Né? Mas então, eu acho que a universidade ela também deve ter esse olhar mais para isso, para essa formação também, para ajudar. Porque o advogado precisa entender o negócio do seu cliente. Um advogado que trabalha com fusões e aquisições, ele precisa saber pegar um balanço e bater o olho lá, entender aqueles números. Até para ele poder fazer toda a transação, como que vai ser feito ou não, o tributarista da mesma maneira. E como eu vou fazer tudo isso? Não adianta eu ser um advogado, como eu contava há pouco. Lá quando eu gosto de contar essa história, que eu sempre repito isso para os jovens que falam, o que eu tenho que fazer? Eu falo, primeira coisa, você precisa entender o negócio do seu cliente. JP Morgan, em 1890, hein? Presta atenção, 1890, na consolidação do sistema siderúrgico nos Estados Unidos. E o que ele fazia? Aí JP Morgan, ele ia atrás dos advogados, fazendo a consolidação, tudo isso, e os advogados falavam, não, você não pode fazer isso. E aí ele soltou aquela frase que ficou famosa, eu não contrato advogados para dizer que eu não posso fazer, eu contrato advogados para me falar como eu posso fazer. E eu acho que é isso que nós vamos ter essa visão também na universidade. E se eu tenho no paralelo, sabe, aula de economia, administração, eu vou entender o negócio do meu cliente. Não adianta eu dar uma solução que não seja economicamente viável para o negócio dele. Uma coisa que você comentou, uma coisa que a gente acaba formando muito advogados focado muito no litígio, né? O advogado que é aquele profissional que sempre fala não. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande na universidade de Direito, que ela é uma universidade muito enciclopédica. Porque, vamos lá, vou dar um exemplo. Pessoal, vocês estão me assistindo, não me odeiem, tá? Especialmente quem está começando a faculdade de Direito, que é apaixonado pelo criminal, né? Parece que todo aluno, 90% dos alunos de Direito, quando começa a faculdade, são apaixonados. Eu mesmo cheguei a pensar. Eu nunca gostei de criminal, né? Mas bem, eu que nunca gostei de criminal, nunca me vi atuando no criminal, por que eu tenho que estudar Direito Processual Criminal 4 até o último ano da faculdade de Direito? Então eu penso que seria necessário, e eu não sei se isso é possível ou não, um certo modo, uma reformulação para que, de repente, nos 2 ou 3 anos da universidade, a gente tenha um contato com todas as áreas do direito e depois a gente foque em especializações. Mas, Daniel, mas isso você tem na USP já, eu vou falar no meu tempo, olha só, até dá a impressão que eu tô velho, né? Ano passado, cara. Mas na USP, por exemplo, você tinha, durante os 3 primeiros anos, assim, você tinha todas as matérias. E nos 2 últimos anos, você fazia a opção se você ia seguir o público ou o privado, que nós falávamos, né? Ali. E ali você tinha o enfoque maior em processo, dependendo da área que você... Eu tive aula com o Falcão, que foi ótimo. Dava aula de processo penal na São Francisco. E logo que ele começou assim com a turma dele, com a nossa turma, ele virou e falou assim, quem pretende prestar concurso? Então, quem pretende aqui seguir o direito penal? Então ele dividiu a classe e falou, olha, para vocês aqui, a prova vai ser dissertativa. Para o restante aqui, a prova vai ser com testes, tá? Porque vocês precisam conhecer o básico, mas não precisam se aprofundar. Vocês têm necessidade disso. Mais ou menos, já fazia isso. Hoje, diversas faculdades têm essa preocupação. A Getúlio Vargas, BMEC, estão fazendo muito com esse enfoque da formação das pessoas, porque a formação do direito é fundamental. Outro dia eu li saiu recentemente, semana passada, saiu um artigo do Eduardo Marque, que foi meu professor de Direito Romano da faculdade, e depois foi diretor da Faculdade de Direito, lá em São Francisco, e ele criticando os estágios, falando que deveriam acabar com os estágios, porque o aluno deveria se formar na faculdade como é feito na Alemanha, na Suécia. Bom, eu sou um crítico disso, porque se o nosso curso de Direito não tivesse essas falhas que nós temos hoje,
ou mais. E mesmo na prática do dia a dia, realmente seria o mundo ideal. Mas essa não é a nossa realidade. Então, o estágio ele vem para complementar. Não que o estágio seja mais importante. O mais importante é a faculdade, que é onde ele vai ter a base para poder fazer seu desenvolvimento profissional. Mas é fundamental o estágio, que é a prática da advocacia, você fazendo, você tendo a sua mentoria. Quando você está trabalhando com um bom advogado, é aquele que está ao seu lado, que explica as coisas para você, te ajuda a ver os caminhos daquela construção que você deve fazer. Tudo isso sendo um auxiliar seu na sua essência. E você também é uma troca muito grande, né? A gente tem agora, atualmente, você falando da sociedade do litígio que nós temos hoje em dia no Brasil, a gente está falando aí de 77 milhões de processos judiciais, e 80 milhões de processos judiciais. Vários juízes que lideram os tribunais já estão falando desse possível colapso da justiça. E você comentou essa qualidade que eu acho muito interessante do advogado como gerador de soluções. Né? Eu uso outra expressão, que é o advogado que é capaz de pensar através de princípios. Né? Halley, ele fala que a causa final do direito é a justiça. Né? E o direito ele é um dos instrumentos para alcançar essa justiça. E aí eu me lembro muito bem nisso da pandemia. Né? A gente até fez uma parceria de mapeamento do escritório de advocacia, de como é que eles estavam atuando na pandemia, como a tecnologia estava ajudando. E aí nessa pesquisa que mais de 600 escritórios responderam, todos os escritórios que utilizavam Lautec e Legaltec, eles conseguiram não só manter o número de clientes, como aumentar. Né? Então a gente conseguiu ver essa correlação. Mas eu falo que também que é o advogado que pensa através de princípios. Eu fico pensando, nessa pandemia, não sei se vocês se lembram, o desespero geral na advocacia quando o STF interrompeu os prazos. Como é que eu vou receber meus honorários? Né? Como é que vai continuar? E aí, os advogados que pensam através de princípios, o que eles falaram? Mediação e conciliação. Exatamente. Online. Né? Tribunais começaram a utilizar ferramentas online. Você sabe que o César teve um papel... Aí você lembra disso, né? Porque você acabou participando disso tudo. Porque quando começou a pandemia, 2 atitudes nós tomamos. A primeira delas, no César, já que é essa entidade que está fazendo 40 anos agora, que eu fui o presidente nacional durante 2 mandatos, e hoje eu sou o presidente do conselho, que a gente vai ficando velhinho, você vira presidente do conselho, né? Aquelas coisas. Mas, naquele momento, o que nós fizemos, Daniel? Foram 2 coisas. Primeiro, a primeira delas, inclusive junto com o CNJ, que na época era presidido pelo ministro Toffoli, que foi meu contemporâneo de faculdade também, né? Nós fomos fazendo a construção juntos, a advocacia em conversa com o judiciário, para ver, qual que é o melhor sistema. Eu lembro que saíam algumas regras, a gente depois voltava e falava assim, não, olha, não deu certo, tal. A gente fazia o estudo, voltava lá com ele, falava, não, o que nós vamos fazer? Dos honorários advocatícios, de como nós poderíamos fazer para a liberação mais rápida daqueles honorários que estavam pendentes, tudo isso, e várias coisas. Mas o de virar a chavinha naquele dia, né, quando começou em março, acho que dia 20 mais ou menos isso. Ou dia 10 de março, não lembro muito bem, que foi aquela catástrofe toda para todos, do investimento em tecnologia. Aí que você vê da importância disso, que como nós estamos aqui na B2L, nós temos que falar disso. Né? Quando você fala assim, lá no escritório nós sempre tivemos essa preocupação do investimento na tecnologia. Você vê que eu não falei despesas com tecnologia, eu falei investimentos, porque realmente se demonstra que é a pura realidade e necessário. Por quê? Naquele momento que teve a crise, basicamente o que nós tínhamos que fazer? Virar uma chavinha só. Aquele trabalho que era interno, ficar logicamente de olho em toda a parte da segurança, da informação, mas foi uma coisa muito rápida. Quem não tinha isso, perdeu espaço, perdeu o campo. Então, eu acho que o advogado ele precisa estar atento a isso também, sabe? As novas tecnologias, o que pode ser feito. A tecnologia é um aliado, acima de tudo, do direito, né? Aquela pergunta clássica, né, que você deve estar cansado de responder, né? Mas responda, Cajé. A inteligência artificial vai substituir o advogado? Vai substituir, Cajé? Não vai substituir o advogado. Por que não, Cajé? Porque, olha, eu vou falar o seguinte... Vou fazer o advogado do diabo. Eu acho que vai substituir. Eu fui estagiário do tempo que eu entrava na biblioteca para consultar a jurisprudência ali, nos livros que saía publicado, LTR, etc., que saía publicado. O tempo foi passando. Veio o Mr. Google. O que foi feito? Ao invés das pessoas entrarem na biblioteca, dava googada com as palavras-chave. Acabou com o estagiário. Acabou com o advogado.
Não. Simplesmente você direcionou aqueles advogados e os seus estudantes de direito para terem outras preocupações e aprofundar mais os estudos, inclusive. Sim. Porque não adianta eu simplesmente pegar aquela jurisprudência, mesmo que vinha pelo Google, eu precisava interpretá-la e ver se a resposta foi melhor. A mesma coisa hoje, quando você fala da inteligência artificial como um todo, aqui aí já pegando um negócio mais global, te ajuda, é um caminho. Certo. Hoje, você pegar, logicamente, ele pode até ajudar a construir uma peça, mas se não tiver um advogado ali para fazer a leitura daquela peça efetivamente e ver se ela te dá a base, a estrutura, e ali você vai fazer. Então, eu não acredito que vá substituir o advogado. Ele vai poupar o tempo do advogado com muitas coisas. É auxiliar do advogado, não vai substituir. Eu não vejo nisso. Quem pensa nisso e fala, preciso proibir? Não posso permitir isso. Esquece. A gente sempre defendeu na B2L que o advogado é e sempre vai ser indispensável, né? E a tecnologia ela vem apoiar e auxiliar o advogado. Agora, aquele advogado que faz uma tarefa Ctrl+C e Ctrl+V, ele não deveria nem estar fazendo aquela tarefa. Você pensa o seguinte, antes do processo eletrônico, eu não peguei essa época. Como é que você fazia... O que os estagiários faziam nessa época? Carga de processo. Mas era... Pessoal, vocês ficam reclamando porque o Carrinho token... de rodinha. o token deu problema. Eu peguei. Você pegou carga de rodinha? Eu peguei. Era carga real, pessoal. Era real. Pessoal, não existia crossfit. Pra que crossfit? Aqueles 20 volumes que você tinha que pegar, enormes. Fazenda pública. Nossa, na fazenda pública isso era... E a geografia? Todos os escritórios deveriam ser próximos dos tribunais, praticamente. Sim. Né? Você tinha uma obrigatoriedade da geografia do escritório ser próximo aos tribunais. Hoje, com os tribunais 100% digital, o advogado ele pode atuar até fora do Brasil. Quando nós fizemos a mudança, que fizemos o deslocamento, isso em 97, foi exatamente a época que os escritórios saíram do centro e começaram a vir mais para a região da Faria Lima, Paulista, etc. O que nós fizemos? Nós fizemos o mapeamento de onde estavam os nossos clientes. Porque nós sabíamos o que? Nossa preocupação era com o deslocamento dos nossos clientes até o nosso escritório e o tempo que nós perdíamos de deslocamento nosso para chegar ao cliente. Nós falamos, eu preciso otimizar esse tempo de alguma maneira. É isso, né, Daniel? É você lidar com a inteligência para poder desenvolver e fazer as coisas. E o que você falou relacionado ao ChatGPT é perfeito, porque... quando você faz uma pergunta ao ChatGPT, por exemplo, escreva uma contestação de negativação indevida no Serasa, né? Uma petição relacionada a esse tema. Ele vai escrever, mas se você não é advogado, você que é um leigo, vai olhar aquilo, tá bom, porque o leigo não conhece o tema, não é especialista, aceita qualquer coisa. Né? Mas o cara que é advogado e é especialista naquele tema vai entender que tá faltando um código, tá faltando a jurisprudência, o fato não tá bem descrito, né? Então, em 1 segundo, 2 segundos, o ChatGPT pode escrever aquela petição, mas vai ser necessário o olhar do advogado. E quem assina, em última instância, o responsável por aquela petição sou eu. É o advogado. É o advogado, não é inteligência artificial nem nada. E sem a formação, você não sabe sequer dar os inputs necessários para que o ChatGPT ele... Fundamental. A formação, quando me perguntam, a formação do advogado Cajé, o que é importante para um estudante de direito? Eu falo, estudar. Sabe? Efetivamente, sabe, aproveitar, tirar o melhor da sua universidade, tirar o melhor da sua faculdade, entendeu? Explorar o conhecimento efetivamente, né? Porque é isso que nós vendemos, né? Depois. E aí você falando isso, tem uma frase que eu gosto de repetir, usque ad nauseam, né? Até o enjoo. Que assim, no futuro, que já é o presente, mais do que técnicos do direito, vamos precisar de juristas, filósofos do direito. Né, pessoas que sejam curiosas, que saibam perguntar, saibam explorar novas soluções, buscar novos caminhos, gerar pontes. Não que a técnica não seja importante. Óbvio, você tem que saber prazo, decadência. A técnica é fundamental também, né? Mas é o arroz... Esse é o você tem que ter isso. Sim. Mas se a técnica muda, se você tem os princípios, você consegue se adaptar mais rapidamente. Ah, sim. Né, que foi o que aconteceu quando houve a interrupção dos prazos processuais. Ou então você... Fala um pouquinho... Eu estou imaginando vocês com tecnologia ter que ensinar para a máquina, entendeu? Que o prazo não vai ser contado daquele jeito, vai ser feito de outro. Você precisa mudar tudo. Fala, e agora o sistema?
Eu era do tempo que contava prazo na agenda, né? Eu lembro que o doutor Hernando de Almeida Machado, que foi fundador do Machado Meyer, ele fala assim, prazo não se conta nos dedos, se conta na agenda, olhando ali. Não sei se você lembra, se vocês viveram isso, mas é o máximo. Né? Mas deixa eu aproveitar, Daniel, até para falar uma outra coisa também, aqui, da importância aqui que você tem do conhecimento, quer seja em economia, de oportunidades, do advogado ser um intérprete, e de nascer as oportunidades. Muitas pessoas perguntam assim, falam, como que o Machado Meyer hoje é uma das maiores sociedades de advogados do país, como que ela já começou grande? Não, o Machado Meyer começou muito pequeno, em 1972. Né? Mas qual que sempre foi a preocupação dos sócios fundadores? Foi sempre de pensar no futuro. Eles nunca pensaram e faziam o que todo mundo estava fazendo. Eles pensavam no que as pessoas não estavam fazendo. E eu tenho alguns exemplos desse, assim, desde o investimento em tecnologia. Acho que o Machado Meyer foi um dos primeiros escritórios, sabe, a ter computadores. Eu lembro disso, quando eu falava na faculdade. Não, lá no meu escritório tem computador no seu escritório. E assim sempre fizemos esse investimento em tecnologia. E mais, é de estar atento às oportunidades. Eu gosto de contar isso, eu vivi muito, porque eu acabei atuando muito na área ali de privatizações, no final da década de 80, começo da década de 90, que foi a década das privatizações. E você sabe como que nasceu, assim, foi a época de ouro para os escritórios de advocacia, do crescimento e do desenvolvimento dos escritórios. Por quê? Ali, o governo, naquela época, tinha lançado o PND, que era o Plano Nacional de Desestatização. Nossos sócios fundadores, o Antônio Correia Meyer, o Moshe Sendex e o José Roberto Opsi eles destrincharam o que era o PND. E ali o que? Eles viram que ali estava exposto quais seriam as oportunidades de negócio. Eles falaram, bom, o negócio vão ser as privatizações. De quais são os setores que serão privatizados? Mineração, telecomunicações e energia, num primeiro momento. O que eles fizeram? Se debruçaram em cima daquilo. Fomos conhecer eu lembro que o Dr. Opsi foi tentar entender como que funcionava o sistema dos leilões na Inglaterra, na época das privatizações, que foi a primeira marca de grande sucesso. Nós vamos entender qual que era o sistema, como que eles fizeram na Inglaterra, até a forma dos leilões, tudo isso, para a gente poder ver o que funcionaria melhor para o nosso modelo. Nós fomos estudar as áreas. Porque o que acontece? Mercado regulado. Telecomunicações, por exemplo. Você só tinha as pessoas que entendiam de telecomunicações estavam dentro das empresas de telecomunicações. Os jurídicos das empresas eram muito bem estruturados naquela época. E ali você tinha pessoas conhecedores do direito de telecomunicações, vamos falar assim, dos instrumentos, dos contratos, estavam dentro das empresas, porque eles não terceirizavam. Naquela época era tudo feito, era tudo interno. E aí o que nós fomos fazer? Eu lembro que contrataram assim, um engenheiro de telecomunicações, nós tínhamos aulas aos sábados, um grupo de advogados lá do escritório, para ter aula de telecomunicações, para entender o negócio do cliente. Assim, nós fizemos também energia elétrica, para entender sobre distribuição de energia elétrica, entender quais são os gargalos nos contratos. Eu lembro que a gente teve aula sobre a história da telefonia e o que seria o futuro da telefonia ali também. E ali nós começamos a entender o negócio do cliente que nós não tínhamos do cliente. Então, lembra que eu falei de você saber procurar as oportunidades. Eles tiveram aquela visão que a oportunidade estaria o quê? Naquilo lá, eu precisava sair na frente. Se você falasse naquela época o que era um contrato de interconexão, você falava, do quê? O advogado não tinha a mínima ideia. Ali nós fomos entender o que era aquilo. Nós contratamos um advogado naquela época, nós não, eles contrataram, né, porque eu era recém-formado, para estudar o quê? A Lei Geral de Telecomunicações que estava em discussões no Congresso Nacional. E ali deixamos um advogado exclusivamente estudando quais eram as propostas da Lei Geral de Telecomunicações, como que funcionava nos outros países. Participamos de audiências públicas, fizemos tudo, opinando, fazendo a coisa. Tínhamos o cliente? Não. Mas sabíamos que aquilo era um investimento importante. E eu estava no atendimento quando a Telefônica chegou aqui no Brasil e falou, olha... E eles foram visitar os escritórios. E eles vieram não só com o General Counsel deles do legal, né, da parte legal, como também tinham engenheiros juntos, participavam da reunião de diretores. Daniel, foi um show a reunião.
porque eles começaram a fazer perguntas para a gente e a gente começou a falar quais que seriam os gargalos, porque como seriam divididas as empresas, que não estava tudo dentro do mesmo sistema, como é que eu faço com os contratos, vou ter que pegar compartilhamento. E nós começamos a conversar com eles ali, apresentando soluções para aquilo, falando, olha, possivelmente pode acontecer isso, a gente pode fazer isso, blá, blá, blá. E eu lembro que quando nós saímos, o Dr. Moshe sempre conta essa história, ele fala que saiu ali da reunião, agora me sumiu o nome do General Counsel, ele olhou assim e falou, olha, nós não sabemos se nós vamos entrar no processo, se nós vamos adquirir alguma empresa no Brasil, mas uma certeza nós já temos os nossos advogados. Maravilha. Por quê? Saiu na frente. Não fomos fazer o que todo mundo estava fazendo, nos antecipamos, investimos na formação e mais, conhecer o negócio do cliente. Né? Então eu acho que isso que é legal um pouco dessa mensagem que a gente tem que passar também para as pessoas. Eu preciso saber das oportunidades. Mercado de capitais, quando começou a aquecer o mercado de capitais aqui no Brasil, até esse final de semana eu estava conversando com o Dr. José Roberto Opsi, ele contando, a gente falando sobre uns sócios nossos do escritório, ele falou, nossa, eu lembro quando nós fomos buscá-lo lá, contratá-los, entrevistá-lo numa job fair em Nova York, e nós somos que eram jovens advogados que estavam fazendo LLM lá, e lá eles fazem aquelas feiras de trabalho e tudo isso, e o Dr. Opsi, nós íamos todo ano para ver quem eram as melhores cabeças, tudo isso, de tendência, o quê? De mercado de capitais. Pegamos quem entendia de mercado de capitais ali daqueles jovens e trouxemos. Saímos na frente mais uma vez. Isso tudo. Então, eu acho que é isso. A gente precisa pensar além daquela coisa. Eu não posso esperar o cliente. No passado, o cliente batia a sua porta. Exatamente. Hoje, você também precisa se expor para o seu cliente. Você precisa mostrar que você está ativo, que você é um conhecedor. Escrever artigos. Aí, desculpa, eu desatei a falar aqui, me paralisa aqui, porque senão eu não paro, pô. Porque o que você está falando aí é o que hoje muito se fala, né, com a linguagem user experience, né, a centralidade do cliente. E o futuro, né, eu acho que quando você olha para o concorrente, você já está no passado. Né? Quando você olha para o cliente e a necessidade do cliente, é quando você antecipa o futuro e se prepara para o futuro. E eu acho que você deu a grande dica para que um escritório que está começando agora possa estar evoluindo e crescendo, né? Que é entender qual é o seu cliente, qual é o seu mercado de atuação, se preparar para isso e fazer o melhor possível para atender o cliente. Ah, sim. E aí eu queria perguntar assim, onde foi, em que momento você acha que a advocacia, entre aspas, tá, se perdeu? Porque hoje em dia a gente fala assim... não, para ser um bom advogado tem que me chamar de doutor, usar terno. Não tô falando que o terno não seja ruim, eu tenho um terno e adoro terno também, mas eu falo assim, a gente acabou se envolvendo de simbolismo, o mármore, a biblioteca, o terno, o doutor, e nesse conjunto de simbolismos, e o símbolo ele é importante, mas quando o símbolo transforma-se num fim em si mesmo, ele se corrói, né? E aí o cliente ele é deixado de lado. Você acha que sempre foi assim? Isso foi modificando ao longo da história? Porque que eu percebo que os escritórios de advocacia que se destacam no mercado, eles atuam da mesma maneira que o Machado Moer atua ao longo da sua história. Mas o advogado em geral, o que acontece? Bom, o respeito você não impõe, não é o senhor e o doutor que vai trazer o respeito e o conhecimento. Infelizmente, isso é uma coisa nossa do passado aqui, que as pessoas... Eu acho um show aquelas pessoas assim, que apresentam no seu cartão de visita ou no seu endereço. Hoje a gente não pode falar mais e-mail, né? Mas pelo menos na sua identificação no WhatsApp, doutor fulano de tal. Esquece. Né? Isso cria um distanciamento desnecessário. Eu lembro quando nós fomos colocar o casual no escritório, isso há muitos anos, às sextas-feiras. E aí o que nós descobrimos ali? Ali naquele momento nós falamos assim, não, vamos comunicar aos clientes então que às sextas-feiras é uma maneira mais informal. E foi um show, porque muitos dos clientes viraram e falaram assim, puxa, ainda bem, olha, porque sabe que a gente vestia a roupa para vir no advogado, né? Hoje quem nos contrata, se você pegar o pessoal dos bancos de investimento, quem está lidando, que lida muito na área de negócios, tudo isso, já se transformou, já deixaram aquela formalidade do terno e gravata de lado. Eles vão buscar quem é o melhor no mercado, quem é fera, entendeu? Logicamente, na entrega, né? Exatamente. Logicamente, isso não quer dizer, se eu vou despachar nos tribunais superiores, eu preciso estar devidamente apresentado. Com certeza. Porque aquele momento exige isso.
né? Mas eu preciso buscar o equilíbrio disso tudo. Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Tá? Até das relações interpessoais, é também buscar o equilíbrio nessa relação, né? E a proximidade, que eu sempre falo, a proximidade com o cliente. Eu adoro contar uma outra. Eu sou contador de histórias, né? Não, storytelling, mas... eu lembro de uma outra. Um dia, que foi um sócio nosso, o Valder Vigderovitz, hoje é de um escritório baseado no Rio, que era o nosso sócio do Rio. Eu lembro que um dia ele me ligou e falou assim, Cagé, porque eu, como coordenava essa parte de due diligence no escritório, precificação disso com o pessoal, eu tenho um cliente aqui do contencioso, os bancos e cartões de crédito, que eles estão querendo que está tudo distribuído em vários escritórios, eles estão perdidos. E estão pedindo aí para a gente fazer uma due diligence em todos os processos dele. Nós não só fizemos essa due diligence em todos os processos dele. Naquela época, que eu diria assim, que foi o que antecedeu contencioso de massa, que falam, que ali nós fomos fazendo identificação para eles, da onde estavam, as coisas fizemos, aí acabamos coordenando, fizemos uma quarteirização, uma administração para eles daqueles processos, daqueles procedimentos, depois acabamos fazendo até um tempo no início um pouco desse contencioso, mas depois nós decidimos que esse não era o nosso foco do negócio, mas percebemos o que ali, e teve um dia um estudante nosso lá do Rio de Janeiro, um advogado, virou e falou assim, olha, eu fiquei planilhando um problema aqui dos bancos e comecei a identificar uma coisa, problema de porta giratória. Aí ele falou, olha, identifiquei aqui que em tal região que está acontecendo mais. Eu acho que o problema desse aqui está na empresa que fornece ou que regula ou que faz a manutenção das portas giratórias. Antecipou o problema para o cliente. Na hora que o Walter apresentou para o cliente, falou, possivelmente você precisa dar treinamento para essa equipe, para o pessoal, para o seu fornecedor disso aqui, que isso está trazendo problema. Ele não esperou o cliente pedir, ele foi lá e antecipou isso para o cliente. É isso que a gente precisa fazer. É porque o processo, né, ou quando você analisa, ali tem uma história por trás, né, com causa e efeito. Sempre. E aí quando você consegue descobrir as causas, se antecipar, você transforma-se numa advocacia não só preventiva, mas proativa. Né? E é o que acho que faz a diferença, porque a gente só entra como advogado para atuar quando o problema já aconteceu. Né? Por que não atuar antes do problema acontecer? Antigamente, Daniel, eu lembro que o pessoal falava o seguinte, tinha aquela frase assim nas empresas, né? Hoje, eles já querem colocar o advogado desde o começo das discussões, né? Dentro de um projeto, de um lançamento, de algum produto, já colocam desde o início o advogado. No passado, falavam assim, putz, vamos ter que chamar o advogado. Ih, agora o negócio não sai. Era isso. Mas até eles entenderem o quê? Também os profissionais do direito aprenderam isso. Hoje um profissional, eu convivo muito com o pessoal de jurídico, de empresas, tudo isso, e eles entendem profundamente o negócio para quem eles trabalham ali. E é isso, e que eles nos cobram isso inclusive, né? De sempre entender. Eu acho que é mudar um pouco a cabeça, né? A gente precisa mudar um pouquinho o eixo disso aí, que aí nascem as oportunidades. Você falou de problema porta giratória. Eu me lembro uma vez que ficava discutindo banco, porta giratória, não coloca porta giratória, e aí surgem as fintechs e nem banco tem mais. Acaba-se a porta giratória, na verdade, porque nem banco tem. Que oportunidades você vê, você que é conselheiro federal, né, já pela segunda vez, né, uma responsabilidade muito grande diante da advocacia. Quais são os principais desafios que você vê na advocacia como um todo? Né? E como um advogado ele pode estar superando esses desafios para poder se destacar no mercado, atuar, crescer na advocacia? Como é que você vê isso desde cima, né? Que você deve receber um montão de... Consegue ter uma visão ampla, né, do que está acontecendo. Eu ainda falo assim, o seguinte, a nossa atuação na ordem ainda, ela logicamente também está mudando isso, mas é muito do relacionamento com o judiciário. Eu acho que é a conversa, porque nós somos ali, somos a base da justiça, a advocacia, e ela precisa trabalhar junto com o judiciário. Então é a proximidade com o judiciário, é discutir as questões. Lembra que eu estava falando sobre o CNJ, que era presidido pelo ministro Toffoli, naquela época do início da pandemia, o quê? Tudo aquilo foi uma construção em conjunto. Então, o que eu vejo? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a advocacia ela também precisa estar aberta a conversar com o judiciário mais. Porque nós costumamos falar assim, não, a advocacia sempre constrói a conversa, faz pontes com o judiciário se fecha. Não, muitas vezes nós nos fechamos. E eu acho que essa é uma autocrítica que eu faço, entendeu? Também, estando dentro do sistema há tantos anos, que, oxalá, eu me apaixonei pela vida associativa aqui
e vivo intensamente isso. E eu acho que é isso, é o diálogo efetivamente, é uma construção conjunta. Eu soube que uma vez você estava numa reunião muito importante, né, no BNDES, e aconteceu um pequeno problema, uma pequena... Não, eu não estava na reunião. Eu vou contar essa história direito. Então, peraí. Porque essa entrou pro folclore das privatizações. Contam aí, tem até livro sobre esse tema. O que aconteceu? Nós fizemos no escritório o plano B, o que era feito? O BNDES e a Vale, quando entrou a privatização da Vale do Rio Doce, né, da época da Vale do Rio Doce, da Vale hoje, e eram mais de 68 empresas ligadas, tudo isso dos mais diversos setores. Nós analisávamos ali milhares e milhares de documentos. Nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje da inteligência artificial para te ajudar na leitura, para buscar quais são as palavras-chave e tal. Não, nós tínhamos que ler na unha milhares de documentos, fazer nossos resumos, anotações. Era diferente. Se a nova geração visse como era lá atrás, um processo de due diligence, ia ficar impressionado realmente. Na unha. Na unha mesmo. E ali o que aconteceu? Durante a privatização da Vale do Rio Doce, quando nós concluímos o trabalho, modelagem, venda, saiu o edital, logo na sequência vieram algumas medidas judiciais que interromperam o processo de privatização. E ali, isso foram umas 2 ou 3 vezes seguidas, sendo que numa ocasião ela ficou, essa liminar, ela ficou perdurando por alguns meses, 2 ou 3 meses, não lembro muito bem, tá? Exatamente quantos meses foram ali. Só que um dia eu estou no escritório, daqui a pouquinho eu atendo o telefone, era a Maria Cristina, que ela que fazia a coordenação geral junto com o OPSI do processo lá, eu cuidava de toda a parte da due diligence, né? E ela me liga e fala assim: oi, Cagé, tudo bem? Você viu que caçaram a liminar? Eu falei: poxa, Cris, acabei de ver aqui e tal. Pô, caçaram a liminar, que coisa boa tal. Ela falou: então, Cagé, dá para que daqui uma semana a gente fazer a atualização do Data Room e reabrir o Data Room em uma semana, 10 dias? Na hora que ela me perguntou, eu falei: pô, Cristininha, nem. Pi. Aí deu uma gargalhada geral. Eu não percebi que ela estava no Viva Voz, que eu estava no Viva Voz, estava com toda a diretoria e presidência. O Pio era o presidente do BNDES na época, tudo isso, o Pio Mori. Então, começou a rir e falou: olha, definitivamente não dá, Cajé, nós vamos confiar, então, assim, quantos dias você precisa? Porque já sabemos que isso é impossível, porque pela sua expressão, pela força com que você falou, realmente é impossível, né? Então, essas coisas pitorescas que acontecem. E dessas tem outras histórias também, né? E hoje a gente tem, né? Hoje tem, por exemplo, dezenas de ferramentas de jurimetria, né, que apertando os botões você tem acesso a essa informação, né, de maneira em tempo real muitas vezes, trazendo inteligência. Nós fazíamos buscas nos fóruns, fisicamente, pegar cópia dos processos para analisar. Você que reclama aí do token ou do site que caiu, imagine como era antigamente. Tá ruim? Tá ruim. Pode melhorar? Pode melhorar. Mas com certeza avançamos e muito. É muito graças à tecnologia. Você vê como as ferramentas, o que eu repito mais uma vez, a tecnologia é amigo do advogado, é amigo dos negócios. Ele é um facilitador. Então eu não posso ter resistência às mudanças. Eu preciso me abrir para elas. Eu preciso observar. Eu preciso ficar de olho nas tendências do que está acontecendo. E também não posso cair naquela ilusão também, que tudo vai se transformar e vai mudar. Eu lembro quando lançou, Daniel, não sei se você... Logicamente você lembra, mas muitos jovens não vão lembrar do Second Life. O Second Life. Que precedeu agora, que tentaram ressuscitar novamente, né? Com o... Como é que era? Metaverso. É o metaverso, né? E eu lembro lá atrás, quando saiu, não, vai todo mundo se transferir para dentro do... Um fogo de palha, aquilo lá. E mais uma vez, quando veio o metaverso, eu falei, se seguir esse mesmo modelo que estão me apresentando agora, do Second Life, que eu diria que é um Second Life melhorado, mas eu falei, esse modismo eu acho que não vai pegar. Mas não estava fechado a observar e ver as tendências do que estava acontecendo, efetivamente. Você comentando isso aí, eu me lembro muito bem quando saiu o metaverso, escrevi artigos, fui entrevistado. Nós conversamos sobre isso aí, você, né? Quando o advogado vê uma tendência tecnológica surgindo, muitas vezes ele atua de maneira equivocada. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, metaverso. Surge o metaverso. O que os escritórios de advocacia fazem?
copia o modelo analógico para o modelo digital, né? E aí começa a montar seus escritórios dentro do metaverso. Só que, na verdade, o que os empresários que trabalham com NFT, com Web3 necessitam? Precisa de um advogado que entenda de contrato de NFT. É isso. Né? Esse é o papel, não é ter seu escritório no metaverso, mas é você, enquanto advogado, atender a minha necessidade. Eu vou produzir um NFT, vai ter divisão de dinheiro, de arrecadação, de lucros, de propriedade intelectual. Exatamente. Você falou tudo. Então, é isso que precisa. A mesma coisa aconteceu agora recentemente com o ChatGPT. Eu recebi... não sei se foi uma petição, contestação anônima de um advogado que utilizou o ChatGPT como se fosse fonte de jurisprudência. Então é muito interessante que ele fala o seguinte: segundo a jurisprudência tal, aí ele cita a jurisprudência, segundo o artigo tal, cita o artigo. Fazendo a pergunta ao ChatGPT, ele respondeu tal coisa. Aí falou, aí no pedido ele falou, então, segundo a jurisprudência, o artigo e o ChatGPT, em concordância com a mente humana, então, utilizando de maneira equivocada. Completamente. Totalmente errado. Sabe que o pessoal brincou lá na OAB, aqui no Conselho Seccional, alguém fez a pergunta qual que era para escrever alguma coisa sobre a presidente da OAB de São Paulo. Não, saiu o nome de pessoas, o texto saindo, que sequer assim, que foram candidatos, nunca foi presidente da ordem, foi candidato a presidente e falando como que se ela fosse a presidente da ordem atualmente. Então, você vê... Então, é isso, né? Então, quando surge a nova tecnologia, nós, enquanto advogados, temos que entender como eu vou atender o cliente em relação àquela nova tecnologia. É o usuário daquela tecnologia, o que eu posso fazer é explorar as melhores oportunidades. Como advogado. Então, muitas vezes existe... E aí, quando começam a ter essa utilização, que eu falo, utilizações equivocadas, gera-se um espantalho em relação à nova tecnologia, e muitas vezes se combate o espantalho, né? E acaba atrapalhando o próprio desenvolvimento tecnológico. Quando dizem, por exemplo, vai substituir o advogado da tecnologia, as low-techs vão acabar com direito, né? Vão vender serviços jurídicos. Começa que não pode, logicamente. E não vão vender serviços jurídicos. Vão vender soluções para os advogados. Exatamente. E aí E essa discussão de, por exemplo, low-tech vai substituir ou não advogado, a gente acabou também de votar de um comitê da B2L em Nova York. Lá não tem essa discussão se vai se substituir ou não. O que o escritório quer saber é quais são as melhores tecnologias e melhores provedores para poder atender melhor o cliente. É isso. Né? Então, essa discussão se vai substituir ou não é perder tempo, entendeu? É um tipo de massagem de ego intelectual. Quem faz essa mentalidade, sabe qual que é? É quem não aceita as novas tecnologias. É normalmente quem tem resistência a ver. E a gente precisa mudar. O nosso olhar precisa mudar com relação. Eu acho que o mundo está mudando, quando você me perguntou logo no começo das novas gerações, quais as dificuldades, tudo isso. Tem uma coisa que eu sou apaixonado pelas novas gerações, por exemplo. É a sua preocupação com a diversidade, por exemplo. É o olhar. Hoje, se eu não tiver um escritório efetivamente diverso e que busca um investimento na diversidade que eu falo, da inclusão efetivamente, eu só não vou estar perdendo esses jovens que estavam excluídos no passado e que eu trago pessoas que são fantásticas para dentro do nosso escritório, como também mesmo aqueles que não estão inseridos naquele contexto da diversidade, mas um outro jovem brilhante vai querer saber, não, eu não vou trabalhar naquele escritório, aquele escritório não é diverso. Então esse escritório não me interessa. E aí eu estou perdendo uma grande cabeça e eu vou estar perdendo meu concorrente. Então, eu acho que tem uma coisa boa. Os jovens, eles estão mais abertos para isso. Logicamente, tem algumas críticas da ansiedade maior, tudo isso também. Faz parte, né? Cada geração tem seus bônus e ônus. De ser o contestador, hoje o problema que eu falo aí da utilização, eu acho que é até bom a gente falar um pouquinho, já que também falamos aqui também para jovens, advogados e também para estudantes, aqui também que a gente pega a B2L, pega um universo muito grande. Tome cuidado com o que você escreve nas redes sociais. Muita atenção com isso.
isso pode ser usado contra você. Foi que nem quando caiu a lâmpada aqui agora há pouco, né? Que a gente tava falando. Pô, vai sair nos cortes no final. Aí me fizeram uma pergunta que eu falei, tá gravando? Ah, tá, mas não tem problema. Não. Então eu não respondo. Ministro já caiu por isso, né? Imagina só, um estudante, um jovem advogado, se não pode cair também, ou um velho advogado também, pelos seus comentários que ele faz indevidamente em redes sociais, em comunicações, WhatsApp, etc. Às vezes sem conhecimento de causa, né? E aí acaba de maneira apaixonada, querendo se colocar, né? E acaba não refletindo, às vezes, os seus princípios, né? Acho que, às vezes, é melhor a gente ficar ali... Ter um filtro, né? Ter um filtro, exatamente. A gente está na adolescência da internet. Sim. A internet, o cara que criou a internet como a gente utiliza hoje em dia, ele morreu, acho que no final do ano passado. Tem 30 anos a internet. Só tem mais tempo de Machado Meia do que de internet espalhado no mundo inteiro. Eu fico muito feliz de não ter tido internet enquanto eu era adolescente, porque realmente acho que foi... Eu fico feliz de não ter máquina fotográfica, eu gosto do celular, né? Porque, imagina... Se não tirou foto, não fez exercício. Mas tudo bem. Porque se hoje a gente já sabendo as consequências, a gente ainda faz besteira, imagina, né? Lá atrás. E aí quando a gente fala da Web 1, né? Quando fala da Web 2, que é das redes sociais, a gente ainda tá mais adolescente, tá na infância ainda. Sim. Então, eu acho que enquanto sociedade a gente está aprendendo como fazer a gestão disso, né? Desse conhecimento, da utilização, né? E aí quando a gente está quase que aprendendo, já vai um Web 3, né? Então essa velocidade também acaba gerando essa ansiedade, né? Tem um filósofo que eu acho bem interessante, que é Luciano Floridi, que ele fala que a gente vive numa sociedade híbrida, que não é nem mais 100% analógica, nem 100% digital. E aí ele utiliza até uma imagem que é bem bem brasileira, que é o manguezal, onde a água ela é salobra, não é nem doce nem salgada. Então, nessa sociedade que ela é salobra, a gente tem que entender esses novos conceitos até para poder lidar com essa sociedade. Aí ele fala o conceito de tempo. Durante milhares de anos, nós tínhamos dois conceitos de tempo, que é o tempo Cronos, né, o titã que come seus filhos, né, o tempo do relógio, que é invariável, né, as 24 horas que passam o Sol em torno da Terra, e o tempo que é o tempo Kairos, que é o tempo subjetivo, né? Você tá num bom papo e, de repente, passou-se 2 horas e pareceram que foram 10 minutos. Ou o contrário, né? A gente tá lendo um livro ruim e cada página é maçante, parece eterno. E ele fala que existe uma nova dimensão do tempo, que é a latência. O que é latência? É uma linguagem, um conceito da programação. Veja como a sociedade ela é interconectada e ela é tecnológica. É um termo da tecnologia que é o espaço entre o input e o output. Então, eu mexo o mouse e o mouse mexeu na tela. Você lembra quando era conectar na internet, antigamente? O pulso. Então, a latência ela era muito parecida com a latência humana. Só que hoje em dia, a latência ela é imediata. E ela vem para as relações humanas. Vem e a gente tende a acompanhar, né? E aí a gente tem essa coisa, né? Se não for imediato, gera essa ansiedade. E aí nós temos que compreender, né? As pessoas que vamos contratar, que elas estão com essa dimensão do tempo que é diferente, né, de antigamente. São novos conceitos. Luciano Floridi tem um livro dele muito bom, gratuito na internet, só baixar, né, que dá pra... Gostei da dica, eu já anotei aqui também. Luciano Floridi, ele tem On Life Manifest. O manifesto da vida on life. On life, vida conectada, né? Além de advogado, eu sei que você tem alguns hobbies, né? Ele já tá indo para os nossos minutos finais. Eu queria falar, você adora correr? Sim. Né? Qual é o quê? 5, 6? Quantos quilômetros por dia, mais ou menos? Eu corro 5 vezes por semana, pelo menos eu faço minha aeróbica, tudo isso. Eu começo a semana fazendo 5, 7, depois vou para 10 nos finais de semana, no mínimo 5 vezes por semana. Né? E aí vem a importância do esporte, né? Você que para ser um bom advogado, se destacar, não basta apenas você ser excelente na sua profissão, é necessário outros elementos da vida humana. Né? E aí você fala do esporte... Traz também disciplina pra gente o esporte. Disciplina. Isso é muito bom. E aquela de não desistir, entendeu? Quantas vezes eu acordo, uma preguiça, eu falo, não, eu não vou. E se a preguiça vence, eu acabo ficando com outro ritmo durante o dia. E se eu faço, depois eu falo, foi duro descer e fazer, mas depois que eu fiz, eu falo, ufa, ainda bem que eu fiz. Então, é essa superação também que nós temos e desafios, né? Então, eu acho que o esporte traz isso para você também, de uma certa maneira, o desafio de superação dos seus limites. Sim.
saber também. Então eu acho que o esporte é muito importante. Não que eu seja um atleta, né? Mas é que eu tenho criei esse hábito do exercício. Já diria Renato Russo, disciplina é liberdade. Né? A criação de certas rotinas que nos ajudam a nos superar todos os dias. E eu soube também que você é um excelente cozinheiro. Eu não sei, porque eu nunca fui convidado. Né? Pô, Daniel, o negócio é o seguinte, isso, na realidade as pessoas falam assim, Cagé, o seu hobby é a culinária? Porque eu gosto, todo final de semana eu vou pra cozinha, meus filhos até ficam assim um pouco bravos, pai, vamos em tal restaurante, já vou a semana inteira em restaurante. Eu quero chegar no final de semana, eu quero curtir a minha casa, meu momento com todos, ali de cozinhar, me distrair. Eu gosto disso. E as pessoas falam, nossa, a cozinha é o seu hobby? E aí eu falo, não, o meu hobby é cultivar os amigos. A cozinha é uma desculpa para aproximá-los. E com essa, a minha filha até criou uma página minha também. Sigam lá, por favor. Coloca aí qual? Na Cozinha do Cagé. Na Cozinha do Cagé, pessoal. @ @nacozinha do Cagé. O problema é que eu não tenho aquela constância de publicações que eu deveria ter, né? Mas ali eu dou dicas de cozinha, mostro alguns pratos, tal, como fazer receitas. É aquele momento meu de descontração, que eu relaxo e que me traz mais uma vez o que eu falei, a disciplina, a organização, tudo isso a gente precisa, e eu acho que a culinária acaba trazendo isso para você também, né? Planejamento. Um espaço também para criatividade, né? Quando você começa a fazer atividades diferentes que você faz, você começa a conectar os improváveis. E aí, a partir disso, pode até surgir soluções para o seu dia a dia no trabalho. Cagé, pro advogado que está começando agora, né, e para o advogado que já está atuando, que dicas você dá para que ele possa realmente ser um excelente advogado? 3 dicas. 3, 4, 5, quantos você Estudar, quiser? estudar, estudar. Estudar, estudar, Sempre. estudar. Eternamente, não adianta. Um bom profissional, ele precisa estar atualizado, precisa conhecer os princípios do direito e sempre se atualizar. Ouvir muito, buscar informações, estar próximo do cliente, entender o negócio do cliente, ter os encontros com seus clientes, muitas vezes para conversar sobre outros temas, que ali podem surgir oportunidades. Sim. Então, assim, dicas, eu acho que é dicas assim, sabe, ter, se habituar ao network. Sabe? Isso que eu ia perguntar, para você o que é network? Porque hoje em dia, pessoal, network, eu vou no evento para fazer network. Eu vou em tal lugar para fazer... O que é fazer network? Eu vou para conhecer pessoas interessantes, acima de tudo. E mais, se você vai com aquele foco, não, eu só vou falar do negócio, esquece. Aí não dá certo, não dá liga, entendeu? Quando você vai assim, sabe, poxa, eu vou conhecer uma pessoa interessante, que tem outra coisa, tem um outro conhecimento, uma outra vivência. Isso até acaba surgindo, logicamente, que é natural, e aí você vê as oportunidades de negócio. Mas ele não pode ser exclusivamente por isso, mas sim de conhecer pessoas, de você ter uma nova visão também de tudo. E isso vai trazendo, aproximando as pessoas e trazendo oportunidades, né? Descobrir novas amizades. Exatamente. Olhar outra pessoa como e preservar as amizades existentes também, hein? Não adianta eu querer fazer networking só com os novos. Isso a gente fala também com o cliente. Aquele cliente, eu também preciso pegar o telefone com o meu cliente e falar, poxa, faz tempo que eu não falo com o meu cliente, deixa eu ligar para ele para saber como é que ele está. Como é que você está? Tudo bem? Pô, e os negócios estão tudo certinho? Está precisando de alguma coisa, tal ou não? Faça, crie esse hábito, entendeu? Isso aí que muitas vezes surgem oportunidades. Ele pode falar, poxa, eu estava agora mesmo com um probleminha aqui, que eu estava discutindo, estava conversando. Pô, o que você acha disso? E ali pode nascer uma oportunidade. Mas ok, então, mas você deve preservar isso de alguma maneira, sabe? Dar o retorno, falar, conversar, manter. Pessoal, escutem essa dica, porque o Cagé é o maior especialista em relações humanas dentro do direito no Brasil. É uma pessoa incrível, um exemplo, e ele faz isso muito bem. Só que para isso você precisa de tempo. E para isso é necessário você ter uma melhor gestão, tecnologia, confiar nas pessoas do seu time, uma gestão descentralizada, em que você delegue e dar poder às pessoas. Senão você vai estar sempre abarrotado de trabalho e não vai conseguir fazer o que é essencial, que é estar com as pessoas. Exatamente. Eu acho que esse é um investimento que todos nós... O trabalho em equipe é fundamental. Delegar, confiar. Porque não adianta eu delegar e não confiar. E falar, não, no meu escritório não sai nada se eu... Se eu não assino embaixo. O delego vai ter que passar até por mim. Não, pode até passar. Mas naquela coisa do relacionamento de confiança. Chegar, você entregou uma peça, entregou um contrato,
Você pode ter sim o controle. Eu posso virar e falar, Daniel, você observou isso aqui? Tá ótimo. Eu assim, é a confiança. E vai se construindo também, né? Vai depender do vai. grau. E uma dica de livro aí que você esteja lendo ou leu, que você gostaria de dar para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo agora? Eu ia falar livro de culinária, mas é sacanagem. Pode ser de culinária, né? Também, pode ser de culinária. Eu peguei o do Mocotó, que é uma delícia, que ele traz as receitas nossas brasileiras do dia a dia. Que legal. Né? Então, é uma coisa interessante e gostosa, porque ele também sabe fazer a cozinha de uma maneira despretensiosa e fácil para cada um, né? Então, eu gosto, porque o que eu me distraio hoje na leitura, Daniel, acima de tudo, eu vou buscar as coisas que me dão prazeres na vida. E uma delas, logicamente, é a culinária. Então, eu acabo lendo muito sobre culinária, vejo receitas, procuro. Rita Lobo também tem uns ótimos. As dicas da Rita Lobo são fantásticas também. Que faz que é uma cozinha fácil, sem muita estrutura ali, né? E aqui, pessoal, não é só direito, aqui é culinária, exercício, rotina, disciplina e inovação também dentro do nosso podcast. Cagé, não sei se você gostaria de deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, alguma palavra, algo que poderia estar motivando, ou algum conselho de irmão que tem mais experiência no caminho. Tem mais juventude acumulada, né? Vamos falar assim, né? Não é que eu tô ficando... Papa João Paulo II, ele falava, eu sou jovem há mais tempo. Ele não falava que era idoso, ele falava, sou jovem há mais tempo. Então, eu acho que... Tem uma frase que nós usamos no escritório que eu acho que me traz muita realidade. Transformar é possível. Basta você ter os seus princípios, buscar, fazer, conviver e acreditar neles. Então, transformar é possível. E nós, advogados, nós, os profissionais do direito, porque eu acho que a gente não deve falar não exclusivamente para os advogados, mas para os profissionais do direito, efetivamente. Nós somos agentes transformadores de uma sociedade. E nós temos essa responsabilidade social acima de tudo. Nós precisamos buscar, sabe, assim, a harmonia, efetivamente. Hoje o mundo está muito dividido, muito paixão e ódio, isso não é legal. Então eu acho que, sabe, transformar é possível, basta você estar aberto para isso, né? Então, eu acho que é isso. Uma frase assim, transformar é possível. Ótimo. Cagé, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Me desculpe, pessoal, eu fiz uma gafe gigantesca pro Cagé. Eu vou pedir desculpas aqui gravando. Eu marquei um horário e aí depois houve mudança de programação. Não avisei pro Cagé, o Cagé veio antes e depois... Pontualmente, eu cheguei pontualmente. Sejam pontuais, outra dica, cara. Sejam pontuais. E pontual é chegar antes, ele chegou antes do que combinado. Mil desculpas, Cagé, pelo atraso. Agradeço muito também aqui o B-Hub, né, que é o nosso host que tá aqui recebendo a gente da B2L, associado. Também o Machado Meia, que é um grande mantenedor associado à B2L, a CIA, a SBC Law e também o outro apoiador, calma aí, você não falava, que é o Data Juris, associado da B2L também, focado em software jurídico. Pessoal, estamos aqui no podcast da B2L, o podcast sobre o passado, o presente, o futuro do direito da sociedade. Aqui falamos sobre direito, inovação, mas mais do que isso, queremos ouvir histórias de pessoas incríveis que trilhou esse caminho do direito, né, e que pode estar nos orientando através da sua experiência sobre como nos comportar e nos adaptar a esse futuro. Agradeço novamente aqui ao Cagé. Você que está nos acompanhando, comente aqui o que você achou. Escreva aqui também nos comentários que pessoas você gostaria de estar convidando para as próximas entrevistas, que você acha que seriam interessantes, lideranças, pessoas de destaque dentro do direito. Compartilhe também esse podcast no áudio, no vídeo, para que a gente possa crescer e levar essa mensagem, né? O futuro do direito é agora e mais do que nunca é focado na comunidade e na colaboração. E todos nós juntos, dentro da B2L, temos o propósito de conectar todo o universo jurídico a essa realidade exponencial e colaborativa. E você faz parte também dessa história. Muito obrigado. Até o próximo episódio do podcast B2L Talks. Pessoal, estamos aqui na cena pós-crédito, que nem filme da Marvel, só que muito melhor, porque você que é advogado fica até o final para assistir também o pós-crédito. E eu queria falar de um projeto incrível que o Cagé lidera junto com outros advogados e outros escritórios no César, que é Incluir Direito. Cagé, por favor, poderia falar um pouquinho desse projeto? O que significa isso, Incluir Direito? Bom, eu acho que ele é um projeto transformador para todos nós, né? Não só porque é um projeto onde nós fazemos a inserção do negro no mercado de trabalho.
porque há alguns anos, em 2016, Paulo Rogério Sen, sócio do Trent Rossi Watanabe, me fez uma pergunta um dia. Cagé, quantos negros você tem na sua sociedade? E naquele momento, quando ele me fez essa pergunta, eu pensei, vários. Ele falou, não, Cagé, eu vou facilitar. Quantos advogados negros vocês têm? Quantos sócios negros vocês têm? Quantos advogados e quantos estudantes? Na hora que ele me fez a pergunta, caiu a ficha. Aí ele falou, não precisa ficar constrangido, não. Esse problema nós temos no nosso escritório também e acho que juntos nós podemos fazer um trabalho sobre isso. Essa pergunta que ele me fez, eu entrei numa reunião de diretoria e conselho do CESA e eu fiz ali, somos mais ou menos 40 pessoas no conselho e diretoria do CESA, e eu comecei a direcionar essa mesma pergunta que ele me fez aos sócios das principais sociedades de advogados do país. Não preciso falar que na terceira eu já parar e falar assim, já entendemos o problema, o que a gente pode fazer? E dali nasceu, naquele momento, foi a concepção do projeto Incluir Direito, da conscientização, fizemos uma pesquisa com a FIA, né, da Fundação de Escola de Administração da USP, para fazer a identificação, e ali nós constatamos efetivamente, com números, que na nossa sociedade de advogados nós tínhamos menos de 1% de negros. E dali nós começamos a estudar o tema profundamente, Daniel. Por quê? Primeira coisa, eu precisava entender a questão ético-racial, que até então para mim era desconhecida. Aí eu fui entender o que era o viés inconsciente. Nós fomos esse grupo, foi entender o que era o viés inconsciente, o que é o racismo estrutural, o que é o racismo recreativo, o quanto isso é impeditivo de trazer as pessoas. E ali nós fomos trabalhando, fomos entrevistando esses poucos jovens e advogados que nós tínhamos na nossa sociedade, como eles chegaram, quais as dificuldades, o que enfrentaram. Fomos aos coletivos negros também para ter um diálogo franco e aberto, para saber o porquê que eles não se aproximavam, porque, logicamente, eles não se viam nas nossas sociedades. E nós também não criávamos oportunidades para eles. E ali junto das universidades também. Então, nós começamos a fazer esse trabalho até que chegou um determinado momento que nós descobrimos, Daniel, aquilo, né? Isso não é um projeto social, é um projeto pedagógico acima de tudo. Porque nós preparamos os jovens para os nossos processos seletivos. Nós fazemos com que esses jovens ter proximidade com jovens, com a universidade, e falar, olha, aqui também é um canal de oportunidades para vocês. Então ali eles passam por diversas aulas, por oficinas durante 6 meses, aulas sobre... sim, um detalhe muito fantástico, né? Como esse projeto estava fadado ao sucesso mesmo. Eu falo sucesso porque efetivamente nós temos demonstração, ganhamos o prêmio Inovari com ele, o prêmio Benedito Galvão da UAB, ganhamos o prêmio da Prefeitura de São Paulo e tantos outros do Latin Lawyer sobre diversidade. E porque quando nós falamos isso é um projeto pedagógico, nós fomos procurar na ocasião Mackenzie, que era uma das universidades que nós estávamos com contato, falando, nós precisamos que vocês desenvolvam um projeto pedagógico para a gente sobre essa nossa ideia, onde os jovens precisam passar por aulas, sabe? Como que se prepara um currículo, qual que é a dinâmica de um processo seletivo, quem é quem, como que a gente faz a aproximação deles para eles conhecerem quais são as áreas do direito, como que é a dinâmica de um escritório, como funciona, tentar aproximá-los e ajudar a entender a questão ético-racial também. E ali eles designaram 3 professores para desenvolver esse projeto pedagógico. Maravilha. Silvio de Almeida, Adilson Moreira e Alessandra Benedito. Eu não preciso falar que são as 3 maiores referências, eu acho, no tema. Hoje o nosso ministro, inclusive, é Silvio de Almeida. E dali eles desenvolveram esse projeto pedagógico, onde durante 6 meses eles passam por esse processo todo, de ter essas aulas, inclusive sobre a questão ético-racial, para mostrar que o problema não está no jovem ali, mas sim que é um problema estrutural, efetivamente, que nós temos que transformar. E também de fazer a conscientização das nossas sociedades de advogados com relação a esse tema. Então esse é o nosso projeto Incluir Direito aí, que tá aí. Convido a todos a participarem, a conhecer um pouco mais, entrar no nosso site. Como é que faz para conhecer? Olha, entra no nosso site do CESA, tá? Que esse é um projeto que foi organizado pelo CESA, estruturado pelo CESA, que é cesa.org.br. Lá, uma das abas vai ter Projeto Incluir Direito. E aí você entra lá, você vai ter a oportunidade de ler, conhecer depoimentos de jovens que passaram por isso, da sociedade de advogados, depoimento também de sócios, falando qual a importância que foi para o seu escritório de fazer esse processo, tudo isso. É apaixonante e transformador acima de tudo, né? Então, é um convite para vocês conhecerem tudo isso aí. Entre lá, conheçam um pouco mais, que eu acho que vale a pena. Ótimo, muito obrigado, Cagé. Mostrando também que o direito e a justiça se faz através de outras ações que não são só no tribunal, né? Mas também ações concretas do dia a dia. Muito obrigado, Cagé. Projeto incrível, não conhecia.
E vamos fazer tudo para estar divulgando cada vez mais, né, essa iniciativa aí. Parabéns. Muito obrigado.